Salve galera, estamos iniciando mais um Sindicast e hoje temos um convidado muito especial, ele que luta muito na defesa do saneamento a nível nacional. É o Fábio Giori, ele que é o presidente do Sindaema. Sindaema, daqui a pouco ele vai explicar o que é, mas de forma bem sucinta, é o sindicato de base estadual que defende os trabalhadores lá no estado do Espírito Santo. Ele também é vice-presidente de saneamento da Confederação Nacional dos Urbanitários. Não bastasse isso, também é o coordenador do Coletivo Nacional de Saneamento. Fábio, seja bem-vindo ao nosso podcast, mas primeiro eu quero agradecer por você ter saído lá do Espírito Santo para vir aqui fazer esse bate-papo com a gente, não é isso, Lucas? É isso, né, Fabinho? A primeira vez que a gente recebe aqui um sindicalista do saneamento, né, que não seja de Minas Gerais. E é uma honra inaugurar esse podcast junto com você, camarada. Fábio, antes que você se apresente, aí você já pode se apresentar, se tiver faltado alguma coisa aqui na apresentação, eu queria te fazer uma pergunta, né? Como que está? Aí, levando em consideração que a gente teve aí alguns retrocessos com relação ao marco legal do saneamento, nós dois já fizemos algumas lutas lá em Brasília, quando já tinha soltado aquela MP 844 que tratava das privatizações das águas, que iniciou a construção do marco legal do saneamento através do Tasso Coca-Cola, né? Aí depois a gente conseguiu derrubar, aí depois se tornou a MP 868, enfim, né? Como que está essa luta do saneamento a nível nacional, levando em consideração que hoje nós temos uma lei 14.026 e que ela muitas das vezes ela prejudica o setor das empresas públicas? Então, primeiramente, né, agradecer a oportunidade, agradecer Eduardo, agradecer Lucas, né, toda a equipe aqui do Sindágua. Para a gente é um prazer enorme, né, poder estar aqui, né, conhecendo a sede de vocês, essa estrutura que vocês montaram aqui maravilhosa, que é mais esse instrumento, né, mais um instrumento para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, iniciar agradecendo e parabenizando vocês, vocês são uma referência para a nossa luta, né? O Sindágua é um dos maiores sindicatos de saneamento do Brasil, mas não é só pelo tamanho do estado de Minas, não, né? Que é um dos principais estados da nossa federação, mas pelo tamanho da luta e o comprometimento que vocês têm, né, com a defesa do saneamento público, mas acima de tudo também com a valorização dos nossos trabalhadores, das nossas trabalhadoras, que tem um papel fundamental para a sociedade, né? Em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, né? Saneamento é vida, água é vida, né? Não pode ser tratado como mercadoria. E aí acho que a gente começa por aí, né? Eu sou lá do Espírito Santo, nosso sindicato lá, Sindaema, é Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo. Nós somos co-irmãos, né? As nossas entidades são entidades co-irmãs. Nós somos o Sindágua lá do nosso estado, vamos assim dizer. Né? A gente, né, desempenha um trabalho, né, de representação dos nossos trabalhadores lá, trabalhadores tanto da Companhia Estadual de Saneamento, quanto do SAAS, quanto das empresas concessionárias, parceiras privadas, né, ou terceirizadas, né, que prestam serviço de saneamento lá no nosso estado. A gente, né, é filiado à CUT, igual vocês aqui. A CUT tem a sua forma de se organizar, né? Tem a CUT estadual, tem a CUT nacional e tem os ramos, né? Nós somos do ramo urbanitário, né? Trabalhadores e trabalhadoras, né? O que é urbanitário, né? São os trabalhadores de água, esgoto, meio ambiente, energia, gás, né? Então, assim, né, trabalhadores de serviços essenciais, né, fundamentais para o desenvolvimento de qualquer nação, né? Importantíssimo para a soberania de qualquer povo, né? E aí a nossa federação, a Federação Nacional dos Urbanitários, né? Que congrega diversos sindicatos, né, de todas as regiões do país. De uns anos para cá, né, de uma década para cá mais ou menos, nós demos início a esse processo de construção, de constituição da nossa confederação, né? Então, agora em maio saiu o registro, né, da Confederação Nacional dos Urbanitários. Para constituir essa confederação, nós constituímos federações regionais. Então nós temos a FRUNE lá no Nordeste, a FRUNE no Nordeste, tem a FURSEM no Centro-Oeste, tem a FRUSE no Sudeste, tem a FSU agora que está quase pronta já, né? Já teve a sua primeira diretoria eleita, está em processo aí de regularização. Temos também a FIT1, né, que é a do Norte, que está também em processo de construção.
essa reunião dessas federações, que reúne os sindicatos dessas regiões, então as federações são de acordo com as regiões do país mesmo, né, essa correlação direta, e essas federações juntas criam, né, a nossa confederação, que teve registro sindical agora em maio, que nós acabamos, né, semana passada, né, Eduardo, nosso secretário de Relações Internacionais, né, da Confederação Nacional de Saneamento, da Confederação Nacional dos Urbanitários, né, né, eu tive o prazer, a honra e a responsabilidade, né, de ser eleito lá vice-presidente de saneamento da nossa confederação. Só para ajudar a explicar, você tem o presidente da confederação, você tem o vice-presidente de energia, o vice-presidente de saneamento e o vice-presidente institucional, né? Então, a gente divide ali pelos ramos, né, pelos setores, né, que existem dentro do ramo, né, para poder fazer essa organização. E o vice-presidente de saneamento, junto com o secretário de saneamento e com o adjunto de saneamento, tem essa tarefa, né, de organizar o Coletivo Nacional de Saneamento. Né, papel que a gente já fazia quando não existia a CNU pela própria federação e que agora a gente vai passar a fazer até com mais força, né, com mais responsabilidade. Não é só criar uma confederação, isso traz, né, algumas mudanças, né, fortalece a organização do nosso ramo. Dentre elas, por exemplo, agora, né, a gente passa a ter legitimidade, para citar um exemplo, né, de propor ações diretas de inconstitucionalidade no STF, coisas que antes a gente tinha, quando nós fizemos a nossa ação direta de inconstitucionalidade contra a 14.026, a gente teve que pedir aos partidos políticos, né, que tiveram, né, fizeram essa parceria com a gente, né, nessa luta contra a mercantilização do saneamento, para que eles pudessem assinar e fazer. Agora a gente tem autonomia, né, nós podemos fazer, né, as nossas próprias ações, então acho que ganha mais força, ganha mais peso, né? Então esse é só para ajudar as pessoas a entenderem o que é, né, a Confederação Nacional dos Urbanitários. Você resgatou bem, Eduardo, assim, a luta contra a privatização do saneamento ela é enorme, né, e ela remonta, né, a várias décadas atrás, né? Ela teve um fôlego maior, né, muito na década de 90, começou ali com Collor, aprofundou com Fernando Henrique, mas eu acho que muito pela natureza do setor de saneamento, pelo fato da titularidade do serviço ser dos municípios, ao contrário do que acontece, né, com o setor elétrico, né, que parte, né, é federal e a outra parte é estadual. Então eu acho que essa realidade diversa de um país com dimensões continentais que é o Brasil dificultou para que o saneamento pudesse ter sido privatizado, que era o interesse, né, dos neoliberais, né, diminuir o Estado e aí, né, diminuir também, né, a participação pública nesse setor que, na nossa visão, só vai ser universalizado, né, se o poder público fizer os investimentos necessários, né, para se chegar a essa universalização, porque é um serviço caro, né, é um serviço de infraestrutura, né, que a gente sempre ouve falar que está enterrado, está debaixo da terra, então não gera voto, né, e que o lucro é incompatível com a lógica da universalização. Então, se o que tiver em jogo for o interesse da empresa de lucrar, ela não vai levar saneamento para as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social, ela não vai levar saneamento para as pessoas que estão mais isoladas dos grandes conglomerados urbanos, né, a gente vai ter, né, uma população, uma parte da população segregada. E uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo onde saneamento foi privatizado é você aumentar a tarifa, aumentar o preço do serviço, os custos do serviço, e isso gera também um problema social grave, né? Então quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem fica sem. Então essa é a luta que a gente vem travando desde lá, né, de trás, né, e que a gente passa por um momento muito difícil agora a nível nacional, com a edição da 14.026. Acho que era importante dizer assim, né, que a gente tem um avanço grande lá no primeiro governo do presidente Lula, né, com a criação do Ministério Nacional com a criação do Ministério das Cidades, com a criação do Conselho Nacional das Cidades, né, onde a participação e o controle social foi praticada, foi exercida. Isso nós tivemos de 2003 a 2007 um amplo debate envolvendo todos os setores da sociedade, tanto o judiciário quanto o legislativo, quanto o executivo, como também vamos dizer assim,
a sociedade civil organizada, né, num processo de debate que resultou na criação da 11.445 de 2007, que é o verdadeiro marco regulatório do saneamento no Brasil. A 14.026, ela é, na verdade, uma lei que modificou parte do marco, né, e modificou de uma forma muito perversa, né, sem debate com a sociedade, sem participação popular, no meio de um processo de pandemia, né, e que, na verdade, não tem como objetivo a universalização do serviço de saneamento, porque não enfrentou os principais aspectos, né, desse desafio que é a universalização do saneamento. Não discutiu o financiamento, não discutiu o saneamento rural, não discutiu, né, um fundo nacional para a universalização do serviço de saneamento, igual tem outros setores, como, por exemplo, tem no setor de energia. Né? Na verdade, a 14.026 estabelece metas universais para um país de dimensões continentais, como é o Brasil, né, de forma igualitária, né, sem respeitar toda a diversidade que nós temos, né, no nosso país. E que, na verdade, essas metas estão ali para inglês ver, né, o que se quer de fato e qual é o objetivo, real objetivo da 14.026, é gerar o processo de privatização das companhias estaduais de saneamento, dos serviços municipais de saneamento, e essa meta eles estão cumprindo com excelência. Já privatizaram a SEDAI, já privatizaram a Corsan, estão privatizando agora a Sabesp, já privatizaram lá na Amapá, já privatizaram na Alagoas, né, já tem PPP lá em Pernambuco, já tem PPP lá no Espírito Santo, né, tem várias cidades aqui de Minas Gerais que já foram privatizadas, a Copasa vive sob ameaça, a Cesan lá vive sob ameaça, temos Piauí, Sergipe, né, vários estados da nossa federação agora sob ameaça de privatização e saneamento. Então isso é a 14.026. Lucas. É complicado, né, Fábio? Porque, como você disse, a gente sofre as consequências de um processo que é uma medida provisória iniciada no governo Collor sobre a égide da desestatização do setor, né? Então, a falta de regulação de um setor de saneamento em que a época era federal e o excesso de municipalidade, né? Como dizia o Victor Nunes Leal lá, o inchada, terra e voto. No municipalismo você sempre tem uma crise financeira, né? Desde a década de 60, desde a década de 70, né? E quando sobra para o município executar esse saneamento, né, o que a gente fala que é os tese municipalista, né, acaba que na verdade não sobra dinheiro, né? O gestor, o prefeito tem que escolher se ele faz um posto de saúde ou se ele faz saneamento, se ele paga salário de professor ou se ele faz saneamento. E aí nos anos 90, num bypass neoliberal, que a gente vê essas consequências hoje, a gente tem essa tentativa de, mais que privatização, eu acho, de desregulação do setor para montar um oligopólio, né? Falo sempre que esse oligopólio é a EGEA, BRK, Iguá e o Grupo Águas, né? A 14.026 é uma atualização do marco de saneamento para criar um oligopólio de saneamento no Brasil. Isso é bastante claro. E que vai piorar. Aquela música lá do Moraes Moreira, tá pior, vai piorar. E vai piorar porque, infelizmente, a gente não tem... Além de ter cumprido com essas metas de universalização, a iniciativa privada agora está insatisfeita com os resultados, né? E possivelmente vem uma atualização do marco de saneamento para tentar ficar mais agressivo ainda nesse sentido. Eu quero voltar um ponto atrás aqui, não necessariamente discutir saneamento, mas ser uma pessoa bastante sui generis no nosso meio sindical, porque você já vem de movimentos antes de você vir no meio sindical, e para o nosso espectador aqui saber mais quem ter uma mini biografia aqui, né, ter uma trajetória sua, conta mais para a gente de onde você vem, qual foi a sua trajetória. Não só no saneamento, que você tem uma luta política bastante interessante para o povo capixaba, né? E é isso aí. Então, eu brinco o seguinte, né? Eu comecei a militar no movimento sindical com 5 anos de idade ali, para 4, 5, 6 anos mais ou menos de idade, porque sou filho de sindicalista, né? E tinha uma curiosidade, porque quando eu era criança, o meu pai trabalhava na fábrica da Antártica, lá no município, num bairro chamado Jucu, em Viana. E a gente foi obrigado a mudar para lá, porque senão meu pai ia perder o emprego. A fábrica só aceitava contratar trabalhador da região, né? E aí a minha casa era no início da avenida, né? Jucu é praticamente uma reta, né? Aqui a BR-101, lá no final, na beira do rio Jucu, está situada a fábrica da Antártica.
Então, toda vez que tinha alguma greve, algum piquete, alguma coisa, a minha casa era, né, o QG. Então, minha mãe fazia comida naqueles tachos de todo tamanho, era 20, 30 homens dormindo, acordava para ir para a escola, tinha que ficar pulando sobre o pessoal dormindo no chão. Então, foi mais ou menos assim essa infância. Então, eu já nasci no movimento sindical, depois fui militar no movimento estudantil, né? Fui da Escotec, fui do Grêmio da Escola Técnica lá no Espírito Santo, tenho muito orgulho disso, Grêmio Rui Barbosa. Depois o Lula criou o ProUni, fui fazer faculdade de Direito, fui, né, diretor, presidente do Grêmio Estudantil, né, que leva o nome de um juiz que foi perseguido, morto e assassinado pelo crime organizado lá, né, o Alexandre Martins de Castro Filho. Então, um período da história do Espírito Santo também muito pesado, né, que a gente vê às vezes reacendendo, né, os representantes desse processo, né, desse período, né, tiveram lá permeando a nossa política estadual, né, no último pleito eleitoral lá no governo do estado. Então, assim, a gente milita no movimento social lá, né, faço parte da Federação das Associações de Moradores de Cariacica. Estamos organizando lá agora no Sindaema o Observatório Capixaba das Águas e do Meio Ambiente, que é uma tentativa nossa, né, de fazer um observatório que vá produzir conhecimento, né, acerca do saneamento público, né, na defesa do saneamento público, né, de qualidade para a população capixaba. A exemplo do que a Bahia já fez, né, que tem um observatório deles lá, e a exemplo do que nós ajudamos a construir, que é o ONDAS, né, Observatório Nacional pelos Direitos à Água e ao Saneamento. Então, temos essa militância, né, também muito próxima, né, aos movimentos sociais, que a gente entende como fundamental para que a gente consiga fazer esse processo de disputa, né, junto à sociedade, de um saneamento de fato que atenda aos anseios da população, com tarifa justa e acessível a todos, né, independente da condição, às vezes, de pagamento. Né? Nós estamos falando de um serviço essencial, as pessoas que não têm condições de pagar por ele têm que ter acesso. Né? Então, não é uma opção. Né? Ou você dá o acesso ou você está negando a vida às pessoas. Então, o movimento social tem um papel fundamental nesse processo. Ô Fábio, a sua história explica a sua capacidade na luta em defesa não só dos trabalhadores, mas de um bom saneamento aqui no nosso país, né? Fábio, você conseguiu fazer um resumo aí de forma brilhante em aproximadamente 6 minutos, como está o saneamento a nível nacional. Nós aqui já fizemos um podcast com o Murilo Valadares, que é o presidente do Sindicato dos Engenheiros, fizemos com Robson do Correio, fizemos também com o Jário, presidente da CUT, com o Emerson do Sindeletro, enfim. A ideia é dar um entendimento para quem assiste o nosso podcast de como que funciona a luta cotidiana de cada setor. Nós falamos aqui muito de Minas Gerais, e você nos acompanha e sabe que no seu discurso também você já citou sobre isso, que a nossa luta aqui em defesa para não deixar a Copasa ser privatizada, ela é muito árdua e muito intensa. Nós temos aqui um governo do Partido Novo, que de novo não tem nada, que ele em algum momento prometeu privatizar a Copasa. Em primeiro momento, dizendo que é uma empresa ruim, que é uma empresa ineficiente. Mas aí depois veio aquela discussão do regime de recuperação fiscal. Ele começou a mudar o discurso e falava que ia privatizar para pagar parte da dívida com a União. Aí ele conseguiu colocar uma PEC 24 para ser discutida na Assembleia Legislativa, que tira o direito do povo de opinar sobre a venda das estatais mineiras. Assim como também diminuiu o quórum, né, estatutário lá na Assembleia Legislativa, que define se as empresas vão ser privatizadas ou não, ou seja, de 3/5 para a maioria simples. Enfim, a nossa luta aqui, eu acho que todos já estão acompanhando muito bem. Mas, Fábio, Espírito Santo, como que anda, né? O que é a empresa lá de saneamento do Espírito Santo? Qual que é o nome dela? Qual o percentual que o governo do estado tem? Qual é a ameaça que ela tem de ser privatizada? Quais são as lutas que você tem lá no Espírito Santo? Então, Eduardo, primeiro assim, né, vocês aqui em Minas Gerais, né, os nossos companheiros, né, do Sindiágua lá no Rio Grande do Sul, né, sempre foram referências para a gente a nível nacional daquilo que deveria ser feito, né, que era colocar nas constituições dos estados a previsão, né, de que a privatização do serviço de saneamento, né, ou qualquer outro serviço essencial tivesse que passar, né, por plebiscito popular. Afinal, nós estamos falando de empresas que pertencem ao povo. Né? Infelizmente, nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? O governo Leite lá tratorou,
né, e mudou a Constituição Estadual, porque tem medo de discutir com o povo o processo de privatização das empresas públicas, porque sabe que o povo vai ser contra, porque o povo sabe que vai pagar a conta desse processo de privatização. A mesma coisa acontece aqui, exatamente a mesma coisa acontece aqui no estado de Minas Gerais. Né? Então, assim, quando a gente ouve falar de novo, quando a gente ouve falar de modernização, né? Cidades inteligentes, né? Tem um programa aí agora que já chegou lá no Espírito Santo também, mas está no Brasil inteiro, cidades inteligentes. O que é inteligente, o que é novo, o que é moderno, a gente já conhece há muito tempo. É tirar de direito dos trabalhadores, tirar de direito da população, é aumento de tarifa, é privatização de serviços públicos. Então, é isso que está, né, permeado, é aí que permeia esse debate, né? Lá no Espírito Santo, a nossa Copasa lá se chama CESAM, Companhia Espírito Santense de Saneamento. Estado com 78 municípios, 53 estão com a CESAM, né? Sendo que a CESAM cuida de uma parte, que é o litoral. Temos 25 SAAIs e uma concessão privada. Temos 3 parcerias público-privadas que fazem serviços de esgotamento sanitário e acessoram uma pequena parte da área comercial, mais vistorias, né, de ligações, tudo. É uma empresa que o governo do estado tem mais de 99% das ações. Nós não temos ações em bolsa, o que para a gente é um motivo de grande orgulho, igual vocês têm aqui em Minas Gerais, porque apesar de parecer moderno, né, mais uma vez moderno, né? Na verdade, quando a empresa vai para a Bolsa de Valores, que é o que aconteceu com a Sanepar, com a Sabesp, com vocês aqui, perde a autonomia, né? A empresa passa a se preocupar a dar dividendos para os acionistas, ao invés de ter a preocupação fundamental de prestar um serviço de qualidade com tarifa acessível à população, né? Então, lá ainda, a CESAM ainda é uma empresa, né, que ela não tem ações em oferta pública, né? A gente está no debate lá, o mesmo debate né, de ameaça de privatização que tem no Brasil inteiro, né, a gente, né, não está alheio a esse processo. Mas nós temos, né, vivemos um momento um pouco diferente. O que se fala hoje no Espírito Santo é em parcerias público-privadas. Então, tem uma PPP, né, que a empresa até inovou de certa forma, né, o governo do estado, né, junto com a companhia, fez uma audiência pública prévia, né, para poder apresentar o que seria o projeto, né, da licitação dessa parceria público-privada. Depois disso foi para o Tribunal de Contas, parece que fez suas contribuições, voltou para a companhia parece que respondeu de novo, parece que está de novo sob análise do Tribunal de Contas, mas na iminência de vir a público a qualquer momento, aí, através de uma licitação agora de fato, uma parceria público-privada para privatizar o serviço de esgotamento sanitário e parte da gestão comercial dos 43 municípios do estado que a CESAM tem contrato de programa firmado e que ainda não tem parceria público-privada. Ô Fábio, a PPP é uma forma de privatização, né? Quando a gente fala de privatização, vender a empresa ou tirar o controle do Estado, enfim, tem diversas formas de privatização. Claro, né? No entendimento de cada autor também, de cada ente político. Quando a gente fala de PPP, que é uma parceria público-privada, às vezes a gente esquece que isso aí também é uma forma de privatização. Nós acompanhamos o que aconteceu lá no Paraná, né, onde teve a PPP, foi desse ano, ano passado, né, Ano passado. ano passado com E 16, esse ano continuou também. E esse ano continuou com 16 municípios. Espírito Santo é um estado pequeno, né, tem 78 municípios, como você citou aí, e parte deles, né, está com empresa pública. Nós temos aqui na região do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas e Vale do Mucuri, uma Copanor. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ela. A Copanor é a Copasa do norte de Minas. É onde nenhum privado quer ficar, sabe? Ou, entre aspas, nenhum privado gostaria de ficar. É o osso. Porque o filé, né? É nas cidades maiores. E, enfim, é um discurso que você já conhece muito bem. Está tendo uma tentativa de golpe aqui no estado de Minas Gerais para criar uma PPP, que é essa parceria público-privada, para entregar parte desse osso e parte do filé para o privado. Ou seja, por que não entrega só o ossinho? Não que a gente seja a favor, mas por que não entrega só o ossinho? Porque eles sabem que nenhum privado vai ter interesse. Então eles estão criando, não sei se você acompanhou, não sei não, eu sei que você acompanhou,
estava em discussão aqui a criação das unidades regionais, e aí iniciou com a discussão com 22 unidades, aí depois não conseguiu avançar essa discussão. Tem uma criada, né, e a gente já foi no Ministério das Cidades, onde já tem lá a unidade regional do Vale de Jequitinhonha criada, mas mesmo assim, eles não conseguiram colocar para funcionar uma unidade regional que poderia ser criada no Vale de Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Eles estão criando, você me ajuda nisso aqui, viu, Lucas? Você me ajuda nisso aqui. Eles estão criando um bloco De que referência. envolve toda essa região que poderia ser a unidade regional do Vale de Jequitinhonha. Aí neste bloco, eles vão fazer uma parceria público-privada para colocar todos esses municípios que na soma dá mais cidades do que o estado do Espírito Santo. É lógico que em termos de população não acompanha, mas são mais cidades do que o estado do Espírito Santo. O que eles vão fazer? Eles vão entregar a região lá do norte de Minas, Salinas, para quem está nos assistindo, a região no entorno de Salinas, de Teófilo Otoni, de Almenara e de Diamantina, entre Copasa e cidades onde tem Copanó, para um privado. E aí você vai lá e anuncia que lá no Espírito Santo também isso é uma novidade, né? É o que está acontecendo nesse momento. Se isso acontecer, não sei se vai ser a mesma situação lá no Espírito Santo, mas aqui em Minas Gerais, se isso acontecer, pode ocasionar uma demissão de quase todos os trabalhadores nessas regiões. Eu te pergunto, Fábio, eu te pergunto, você enquanto vice-presidente de saneamento da Confederação Nacional dos Humanitários e coordenador da, Coletivo Nacional do de Coletivo Saneamento. Nacional de Saneamento, eu sempre confundo coletivo com conselho, né? Saneamento. E ainda presidente do Sindicato de Base Estadual, assim como eu sou, como que a gente se organiza e impede isso acontecer? Porque a gente viu o que aconteceu no Paraná. Dá uma luz, Fábio, o que que a gente faz? Então, Eduardo, esse buraco, na verdade, ele é mais embaixo, né? E querendo ou não, assim, é um debate muito conceitual, às vezes, né? Às vezes pode ser até cansativo para quem está nos acompanhando, né? Mas, assim, primeiro, a gente vive um processo de financiarização do saneamento no Brasil, né? É necessário entender o que está por trás do que está acontecendo. Independente de qual fosse o governo, muito provavelmente a gente estaria passando por esse processo de privatização, porque isso faz parte de uma política, né, que é desempenhada pelo FMI. Olha o FMI aí, né? Voltando, né? Que faz parte dessa política neoliberal de Estado mínimo, né? Então, existe uma ordem, né? Os países estão endividados, olha o tamanho da dívida pública que o Brasil tem, né, com esses organismos multilaterais aí a nível internacional. Então, existe um processo de forçação, né, dessa privatização para ter financiarização. Quem é que está por trás das grandes empresas? Tem as figuras aí desses fundos de investimento, são fundos soberanos ou fundos públicos de outros países, né? O fundo de Singapura financia uma grande empresa dessa. O fundo, né, lá do Canadá, né, financia uma outra grande multinacional dessa. Então, inclusive, através do Banco Mundial, né, que é quem faz a ingerência dessa política aqui no Brasil, e acaba, através dos seus organismos, né, das suas entidades, fazendo essa captação de recursos a nível internacional para financiarizar essas empresas, para que elas, né, ganhem o setor de saneamento. E não tem compromisso nenhum com a universalização do serviço. Para eles querem ações em bolsa de valores para poder fazer dividendos, para fazer dinheiro, né? Enquanto estiver dando lucro, vão permanecer. No dia que não for mais atrativo, vão embora. Isso não é novidade, isso acontece em vários lugares no mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França, né, falo a França com mais enfática assim, porque é onde estão as primeiras grandes empresas privadas de saneamento que se alvoroçaram, né, avançaram, né, sobre as empresas públicas de saneamento no mundo inteiro. E que hoje, Paris, remunicipalizado, né? Então, porque eles viram lá que o processo de privatização não resultou, aumentou a tarifa, precarizou a prestação de serviço, não universalizou o serviço, não despoluiu, né, o que estava poluído, não resolveu o problema ambiental, e aí faz a remunicipalização para tentar a empresa pública fazer os investimentos chegar nisso. Então, de cara, né, temos essa discussão um pouco mais ampla, né, desse processo. Em relação à questão das PPPs, nós vivemos realidades muito diferentes, tá, Eduardo?
A percepção que eu tenho é de que vocês não sofreram tantas terceirizações como nós sofremos. Nosso setor de saneamento hoje, dentro da Companhia Espírito Santo tem Saneamento, ele já é todo privatizado. Nós não temos mais um empregado na CESAM que faça manutenção de rede de água, não faz nem de água também não, mas como ele está falando de esgoto, eu vou focar no esgoto. Nós não temos pessoal próprio que faz manutenção de rede de esgoto, a gente não tem pessoal próprio que faz manutenção de uma estação elevatória, que faz a operação de uma estação de tratamento de esgoto. Esse serviço para a gente já é todo terceirizado. Então, nós temos sim trabalhadores que trabalham na elaboração de projetos, na fiscalização de contratos, na gestão desses serviços que estão terceirizados. Quando a gente fala de PPP em 43 municípios na área de esgoto na CESAM, muda pouco do ponto de vista da primarização dentro da empresa. Nosso posicionamento é que a CESAM fizesse com os seus trabalhadores, a CESAM é uma empresa, né, com quase 60 anos de know-how, né, na prestação de serviço de saneamento no Estado do Espírito Santo, que no nosso entendimento deveria ser ela a fazer os serviços de esgotamento sanitário. Mas esse debate nós fomos extremamente prejudicados com a aprovação do PL 4330, a famosa lei de terceirizações. Nós tínhamos no TST uma ação que mandava recontratar, né, reprimarizar, vamos assim dizer, fazer concurso público para todas essas atividades fins, né, que estavam terceirizadas na CESAM. Infelizmente, com a aprovação da lei de terceirização, esse processo, né, caiu por terra e avançou-se o processo, né, de precarização, porque terceirização é precarização. O Brasil faz a terceirização completamente às avessas. E a terceirização não é para gerar economia. A terceirização é para você contratar uma mão de obra especializada de uma atividade que não é a sua atividade fim. E no Brasil a terceirização tem sido utilizada para poder baratear serviço. E barateia como? Barateia tirando dinheiro dos trabalhadores, tirando direito dos trabalhadores. Né? Eu falo que é com o suor, com a lágrima e com o sangue da classe trabalhadora que eles querem fazer, né, economia. Então, assim, é uma situação muito complexa que a gente vive no setor de saneamento. Aqui em Minas Gerais, eu percebo que vocês têm trabalhadores próprios dessa área. Então, para vocês é muito pior, porque, de fato, lá ainda no Espírito Santo, há um compromisso da direção da empresa que está lá hoje, do governo do Estado, porque eu acho que quando o presidente da companhia fala, né, como o Estado é o acionista majoritário, eu entendo que ele está falando em nome do Estado. Tem um compromisso público feito mais de uma vez, em assembleia, inclusive com os trabalhadores, do atual presidente da empresa, né, de que não vai ter desemprego. Né, de que esses trabalhadores vão ser reaproveitados, né, ou na área própria de saneamento, né, ou na área própria de esgotamento sanitário, ou, né, em outro setor dentro da empresa, né, ou na área comercial, ou na área, né, de produção, né, operação de água. Agora aqui para vocês, com o número de trabalhadores que vocês têm, havendo um avanço, né, no processo de parceria público-privada, mesmo que seja somente no setor de esgoto, corre-se o risco, sim, né, de você ter inúmeros, né, desempregos. Né, retirada de direito, precarização das condições de trabalho e o pior de todos, né, que é o desemprego. Então, de fato, é um desafio. Você perguntou como é que a gente faz para poder enfrentar. Nós temos feito, né, Eduardo? Assim, eu sei que a sua pergunta é retórica para a gente provocar o debate aqui, né? Nós temos que discutir o financiamento do setor. Nós temos que discutir o financiamento do setor aqui no Brasil. O BNDES, como você, né, citou, né, essa questão foi o Lucas, né, que falou, né, da criação desse oligopólio. O BNDES, desde o governo de Temer, ele foi estruturado para poder financiar as empresas privadas em detrimento das empresas públicas. Então, um estudo do Ondas é importante, aproveitar e fazer um merchanzinho, né? Entra lá, ondasobservatório.org.br, conheça o site do Ondas, conheça o conteúdo, né, os estudos científicos que são construídos pelo nosso Observatório Nacional, que tem muita coisa importante sobre saneamento lá. Então, dentre eles, tem um estudo lá que mostra como que o dinheiro que vinha sendo pulverizado, né, o dinheiro do BNDES que vinha sendo pulverizado nas companhias estaduais de saneamento em algumas empresas privadas
A partir de 2018 ali, ele vai todo canalizado para as empresas privadas. E você cria vários bloqueios de forma muito sutil, né? Através do Fundo Monetário, né? do Conselho Monetário Nacional, né? Que você muda diretrizes lá, você limita o endividamento das empresas. Pra você ter ideia, de um recurso que ia ser destinado para a Companhia Espírito Santo de Saneamento lá via Caixa Econômica Federal no início desse ano, e que em março a Caixa já disse que não tinha mais dinheiro para emprestar para as empresas públicas. O que ela tinha de reserva para emprestar para as empresas públicas já tinha acabado em março de 2024. Então, assim, vocês imaginam como é que fica o restante do ano. Então, isso prejudica demais. Então, tem uma lógica que foi montada lá atrás, que o presidente Lula tem a obrigação e o compromisso que o mercadante precisa, a obrigação dele fazer, que é mudar essa estrutura que foi construída dentro dessas entidades e permitir que o setor público volte a ter acesso ao financiamento. A gente precisa voltar a investir através do Fundo de Garantia. É necessário que o PAC volte a oferecer recursos do Orçamento Geral da União a fundo perdido para os estados e municípios para que possam fazer políticas de saneamento. E mais do que isso, é preciso que o BNDES, que o Conselho Monetário Nacional, pense políticas que permitam o financiamento das empresas públicas de saneamento. Só dessa forma nós vamos conseguir fazer, né, esse enfrentamento que é necessário, né, para a gente poder conseguir ter os recursos, né, para conseguir de fato universalizar o serviço de saneamento no Brasil e não cair nessa esparrela, né, nesse engodo, nessa conversa fiada de que vão ser as empresas privadas que vão colocar os recursos, porque nós estamos vendo, desde quando iniciou de forma mais severa com a privatização da SEDAI, a gente tem visto que o dinheiro que tem ido para financiamento, para a privatização, né, do setor de saneamento tem sido dinheiro público. É dinheiro do BNDES que tem sido destinado para poder criar esse oligopólio no setor de saneamento. Não tem dinheiro privado. Então, a mentira nessa história, se vocês me permitem, né, que a gente liga a televisão, aí está lá. Né, eu lembro de ter visto um dia, né, antes ainda da Corsan, antes ainda da SEDAI, uma matéria no Jornal da Cultura, né, falando que os leilões do saneamento geraram mais de 80 bilhões em recursos para o setor. Mentira! Eu falo de encher a boca mesmo, sem medo nenhum. Quem quiser me processar, que me processe. Mentira! Esses dinheiros são dinheiro de outorga onerosa, que é uma jabuticaba brasileira que foi criada para poder comprar governador e prefeito. Porque quando você privatiza uma empresa igual, no caso lá, vamos pegar aqui a Corsan, você paga bilhões ali de outorga onerosa, esse dinheiro vai para o caixa do governo do estado, que compra os prefeitos para poder concordar com o processo de privatização, e tanto o governador quanto os prefeitos usam esse dinheiro para qualquer área. Ele não está vinculado à área de saneamento. Então, os leilões de saneamento geraram bilhões de reais? Geraram. Mas foi para ser investido em saneamento? Não foi para ser investido em saneamento, pelo contrário. Estão botando fora todo o patrimônio do povo brasileiro que foi construído ao longo dessas décadas no setor de saneamento. Né? Estão botando fora, estão entregando a preço de banana para as empresas privadas, né? E ainda estão usando esse dinheiro ainda, né, para poder criar uma estrutura, né, que cala a boca, atende a interesses de governadores e de prefeitos, que estão desesperados, todos endividados, precisando de dinheiro, né, para fazer as mais diversas coisas, né, dentro do município, nem sempre as mais republicanas, né, nem sempre as que sejam de mais interesse da população, né, mas dinheiro que vai limpo ali. E o pior, né, porque esse dinheiro não cai do céu, isso vai ser cobrado na tarifa. Então, a população paga duas vezes. Perde o patrimônio, perde a companhia, perde a empresa de saneamento, perde os investimentos que foram feitos pela empresa, e depois as outorgas onerosas são transferidas para a tarifa. E aí a população vai pagar via tarifa por esse dinheiro. Então paga duas vezes. Um abraço ao prefeito de Paços de Minas, né, Lucas? Entre outros. De Entre outros, Rio Branco, né? De Divinópolis, né? O senador Cleitinho. É interessante porque esses vícios de origem do financismo no saneamento brasileiro, eles têm origem em 67. Você tem estruturação do fomento,
de como funcionaria, né? Vem o advento do êxodo rural, 50, 60, os militares começam Planasa, né? com Planasa um pouco mais tarde, em 69, mas em 67 os militares estruturam um pensamento econômico desenvolvimentista em dois eixos. O pensamento do Roberto Campos, que foi depois um presidente do BNDES, e também do Delfim Neto. Nessa estrutura, você tinha três órgãos ali. O Sistema Financeiro Nacional, que organizava o fomento do setor. O BNH, que financiava também o fomento do setor, mas mais ligado na centralidade urbana, da habitação. E o FGTS. A época da estruturação do Planasa, você não tinha um BNDES ainda como suporte desse fomento, até porque o BNDES era bastante incipiente, né? E aí, ao longo desses anos, uma coisa que você estava dizendo aí, que estava pensando aqui enquanto isso, o que você tem uma substituição do mecanismo de financiamento. No final da década de 90, você tem a Cezam, lá em Santa Catarina, em Santa Catarina, que faz o lançamento de IPO na bolsa. Depois você tem a Sabesp, depois você tem a Copasa, depois você tem Sanepar nesse intermédio aí. Que foi um contorno que você deu para que a financiarização entrasse no saneamento, mesmo sem uma 14026 da vida, vamos dizer assim. E você tinha gerência de um tipo de financiamento que era os juros baixos. O juros baixo vindo do Japão, vindo da Alemanha e vindo da França. Na França até que nem tanto, mas no Japão e na Alemanha, majoritariamente, o fomento há 25, 30 anos eram juros em que você conseguia fazer financiamento aqui no Brasil. O problema é que com essas instabilidades desses setores fora do Brasil, vai chegando mais próximo aí de 2020, o que o setor privado fez foi o seguinte: olha, vocês têm oligopólios estaduais de saneamento. O que era uma mentira, até porque esses oligopólios estaduais de saneamento, eles eram das próprias constituições dos estados e era uma arquitetura construída para servir o povo, porque se não fossem essas empresas, durante essas 4 décadas, você não tinha saneamento. Então, antes da 14026, era possível a iniciativa privada, inclusive, concorrer. Né? Eles falam, a 14026 deu atratividade para o setor. Agora vem um ponto, né? Infelizmente, a gente tem uns entusiasmos, dentre eles do atual ministro da Economia, mediante o início do milênio passado, né? Lá para o final de 2008, 2009 ali, o atual ministro da Economia, apesar de não ser o ministro da pasta, era um dos entusiastas da ideia de PPP. Porque vinha-se muito com uma ideia de capitalismo, não necessariamente compadrinho, né? Mas um capitalismo híbrido, onde você podia misturar o privado com o público direcionando e o privado fazendo fomento. Depois você criou, entre 2010 e 2020, uma reserva de capital no Brasil a ponto de você substituir o BNDES por esses bancos privados. Aí você tem as grandes empresas fazendo fomento com fundos de pensão, majoritariamente, ou com grandes fundos hedge, né? A BlackRock, por exemplo, ela ganhou dinheiro através dessas operações do Brasil no setor, né? Das 4. Só que aí, Fabinho, a tragédia que a gente enfrenta recentemente, que você disse, que aí a gente já vou pular para a pergunta posteriormente, né? Mas só para concluir o pensamento de financiarização, é que a arquitetura do fomento do sistema de financiarização no Brasil foi inflar números para fazer a atratividade por especulação do capital flutuante. Esse capital canadense, francês e alemão, ele é um capital de longo prazo. Então, ele não é a mesma espécie de capital do capital brasileiro, entre aspas, né, que a gente chama aqui de Faria Lima. O capital da Faria Lima, ele quer flutuações, e através dessas flutuações e de uma política de redução de custo, de uma política em que todo lançamento de balanço você vai ter uma flutuação positiva ou negativa, que o capital vai ganhar através daquilo ali e vai gerar os dividendos, né? Isso passa pela redução de custo gerenciável, dentre isso o custo com mão de obra, e a precarização no sentido de serviço para a população e, consequentemente, um aumento na exploração da mais-valia. A contradição que eu vejo nisso, enquanto estava dizendo sobre terceirizações, por exemplo, é que tudo que eu queria no momento é que a Copasa praticasse o indicador de terceirizações do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do ACO Rating, que atualmente, Eduardo, a Copasa tem um indicador de terceirização próprio
aliás, indicador de produtividade próprio, em que ela não coloca terceirização nesses indicadores. O indicador da Copasa atualmente pelo Accurating, eu estou falando de um banco interamericano de desenvolvimento. Ele explicita a improdutividade do capital terceiro na Copasa, do capital de trabalho terceiro na Copasa. Em resumo, são grandes empreiteiras improdutivas de contratos cada vez mais caros, tomando lugar de trabalhadores cada vez menos produtivos, né? Ficando menos produtivos, digamos assim, como terceiros, e os trabalhadores próprios da Copasa, como você disse, que executam o serviço aqui, acabam sendo amplamente prejudicados. Então, a contradição do capital em si, né? É um ensimesmamento ainda do capital. Agora, por último, até para partir para esse assunto sobre impacto com relação ao saneamento, a gente teve embaixo com o Andu, e quando a gente fala da tragédia de Brumadinho aqui, por exemplo, a tragédia de Mariana, foi um estado que sofreu, também foi o Espírito Santo. O outro estado que mais sofreu foi o Espírito Santo, né? E, na verdade, conversando com você no Espírito Santo, embaixo com o Andu, depois a gente teve uma conclusão bastante triste, né? Você teve uma devastação em saneamento, vila de pescadores que, na verdade, não tinham mais como se sustentar a partir disso, né? Eu queria que você desse uma dimensão sobre o quanto essas questões ambientais, né? Que a gente viu no Rio Grande do Sul agora, o saneamento se devastado por questões climáticas, né? E nós temos aqui estados que, os dois nossos estados, Minas Gerais e Espírito Santo, que também têm essa sensibilidade do saneamento depender diretamente dessas questões climáticas, né? Então, 2015 aqui foi o ano da crise hídrica, uma falta de gestão, na verdade, com relação aos recursos hídricos, né? Queria que você desse um panorama geral desse impacto, assim, no Espírito Santo, dessa perspectiva. Primeiro que mesmo com tudo isso, a gente não aprende, né? Recentemente, esse ano, o governo do estado aprovou uma lei que flexibiliza a concessão de licenças ambientais, né? Tem licenças ambientais, inclusive na área de saneamento, que podem ser concedidas pela própria empresa, através de uma autodeclaração, né? Então, isso não é mérito nosso só do Espírito Santo, está sendo aprovado no Brasil inteiro. O Espírito Santo, inclusive, estava atrasado nesse debate. Mas acabou de ser aprovado, apesar de toda a resistência que a sociedade civil organizada fez, né? A gente teve esse retrocesso. Então, assim, a gente não está aprendendo, né? A coisa está acontecendo, tem muitas coisas que nos preocupam. Eu vim de carro do Espírito Santo para cá, quando você pega a maior parte da estrada, infelizmente, as nossas matas, né, tá pegando fogo, né? Tá literalmente pegando fogo. A BR-101, a BR-262 está pegando fogo. Né? Aliás, depois que ela sai lá do Espírito Santo, vai para cá, eu já não sei o número que ela tem, né? Mas a rodovia de lá para cá, a BR de lá para cá, nas suas margens, 381, né? 381, né? Nas suas margens pegando fogo. Então, assim, essa questão das mudanças climáticas é um grande desafio, né? A gente tem, né, que, né, se apoderar desse debate. O Sindágua cumpre um papel importante nesse processo, né? O nosso companheiro Tarcísio, né, é o nosso diretor de meio ambiente da FNU. Moço. Ô, moço. Mas a gente tem, assim, né? E o Espírito Santo, cara, assim, um exemplo de como que as coisas, né, fluem muito fácil, né, para a iniciativa privada. Até hoje não tem repactuação, cara. Até hoje os atingidos não foram indenizados. Né? Os investimentos que estão sendo feitos, né, muito precarizados. Né? A gente não tem, né, uma compensação ambiental, né, por parte da Samarco, da BHP Billiton, da Vale ou de qualquer outro, né, de qualquer outra empresa responsável pelo crime, né, que aconteceu tanto lá em Mariana como em Brumadinho, né, em especial de Mariana, que atinge a gente lá no Espírito Santo. Vocês estiveram com a gente lá, né, no mês de março, né, lá no Espírito Santo, participando do nosso seminário que a gente fez lá, né, e aí nós tivemos uma visita de campo, nós fomos até o Rio Doce, né, fizemos uma barqueata, né, uma manifestação de barcos, né, entramos, né, no leito do Rio Doce para poder conhecer a realidade daquele rio que está extremamente assoreado e completamente contaminado pelo crime de Mariana. E é triste você ver um pai de família, né, pescadores, pescadoras, chorando,
né, porque não podem mais tirar o sustento delas daquele rio. Eles não podem mais pescar, não podem mais consumir os peixes. E mesmo que pudesse, a população não quer comprar, porque ninguém quer comprar peixe de um rio que foi contaminado com metais pesados, né, que tá um alto risco. E isso foi assim, foi ao longo do Rio Doce um desastre, né, porque né, você pega a Vila de Regência, que é uma vila de pescadores, que tem muita gente surfa, né, uma zona de turismo lá no Espírito Santo, acabou. Né, assim, dá tristeza de viver cidades fantasmas, né, de pessoas desempregadas e que não estão sendo compensadas, né, pelo crime que aconteceu. E nós estamos vendo toda a luta nos movimentos do atingido de barragem, né, a luta do MAB, né, para que se de fato tenha uma repactuação aonde os atingidos possam participar, porque eles estão fazendo a discussão sem a participação dos atingidos, né, o que é mais absurdo, né, como é que você não envolve o principal ator desse processo? Então, a gente né, tem assim, acompanhado, o MAB é um parceiro, o MAB está na organização, na constituição do nosso observatório capixaba lá da água e do meio ambiente, né? Então, assim, é uma luta, é um desafio, é um compromisso que o Sindaema tem, né, de ajudar e fortalecer essa luta. E o alerta, né, que a gente sempre faz, vocês viram lá, né, o professor falando, né, de como que é desesperadora a situação ambiental e qual é o tamanho do apocalipse, né, que nós estamos passando. A gente faz um debate, às vezes, muito, muito raso. Né? Eu estava vendo outro dia uma palestra, a gente fala de zerar a emissão de gases, né, do efeito estufa, mas aí eu estava vendo a palestra do professor mostrou um gráfico que se você zerasse hoje a emissão dos gases de efeito estufa no mundo, ia demorar 150 anos para esses gases saírem da atmosfera. Então, né, assim, é um negócio que a gente não tem noção, às vezes, da dimensão do que está acontecendo. Né? A floresta amazônica já não se reconstrói, não se reconstitui mais por sua própria conta. Né? Agora, se não tiver uma ação positiva do homem, né, de reconstituir, né, esses biomas, a floresta amazônica, entre outros biomas, cara, eles vão definhando, mesmo que isso significa, eu quero dizer, mesmo que você pare de desmatar hoje, a floresta vai continuar morrendo, porque ela não consegue mais se regenerar no tamanho, grau de destruição que está sendo feito. E isso tem consequências inimagináveis para o mundo, né? E não só para o Brasil. Então, assim, é muito preocupante, tá, Lucas? Chega a ser desesperador, né? Aqueles filmes, né, de ficção científica que a gente vê aí. Infelizmente, nós vamos começar a vivenciar cada vez mais como foi, né, lá no Espírito Santo, né, nas cidades do sul do nosso estado, principalmente Mimoso do Sul, né, que foi devastada, né, que está lá penando para poder se reconstruir, como foi no Rio Grande do Sul, né, essa tragédia sem precedentes, né, que infelizmente está sujeito a acontecer a qualquer momento em lugares inimagináveis, tamanha a ação de degradação do homem, né, em nosso planeta. Então, realmente muito triste, muito desafiador. Fábio, como você disse, né, parece que a gente não está aprendendo. Fábio, eu vou fazer aqui um balanço do que foi discutido aqui hoje e apresentar uma preocupação que eu tenho com relação ao governo Lula. Nós discutimos aqui com relação a privatizações, marco legal de saneamento, terceirizações, parceria público-privada, financiamentos, né, do saneamento, só que aí vem através do BNDES, que, na minha avaliação, é o maior fomentador de privatizações que tem no nosso país. Então, enfim, assim, ó, eu votei no governo Lula pela pauta progressista que tem, né, em defesa do trabalhador, principalmente para tirar esse genocida daí, contra as privatizações, né, por avanços para a população do nosso país. Então, consequentemente, para o meu estado também. Agora, o governo Lula, ele precisa ter uma pressão muito grande da categoria que o elegeu. Porque não basta a gente estar lutando contra as privatizações, se nós temos um governo federal que não vem depois falar que BNDES é BNDES, governo é governo, que para mim apoia só, né? Quem comanda o BNDES é sim o governo federal, é ele que indica. Então eu estaria fazendo um discurso totalmente incoerente se eu falar que o Lula não tem nenhuma relação com o BNDES e eu tirar o Zema, né, da relação de privatização aqui no estado de Minas Gerais. São corresponsáveis.
Então, qual que é a minha preocupação aqui? Da mesma forma que eu cobro que a Copasa não pode ser privatizada pela importância que tem para corrigir as desigualdades que tem no nosso estado, e eu culpo o governo Zema por estar prejudicando a imagem da companhia, por falar ruim da companhia sem conhecer o setor, nesse momento também eu faço uma crítica muito grande ao governo federal, não é por não fazer crítica, mas por não fazer defesa, por omissão, por ser omisso. Porque o governo Lula tinha que estar pegando o microfone todos os dias e falando desses governos que privatizaram o saneamento aqui no nosso país. Para falar do Zema, com a tentativa de privatizar a Copasa, falar lá do Xará, né? Eu ia falar do Leite, eu posso falar só Leite? Porque eu não posso falar Eduardo Leite, não. Vou ficar com raiva de mim mesmo. Que privatizou a Cosan, do Tarcísio, que tá privatizando a Sabesp agora, porque isso vai causar um retrocesso no saneamento aqui do nosso país. E aí, por outro lado, nós temos aqui o governo federal deixando essas empresas serem privatizadas, com o governo público, com o governo do povo, e que hoje tem um impedimento de fazer financiamento de empresas públicas. Enfim, não foi nesse governo que eu votei, mas não estou falando que eu estou arrependido de votar no governo Lula. Eu estou falando que não basta eleger. A gente tem que eleger e cobrar dele também. Esse negócio de falar que votou, tá bom, isso não existe, né? Para mim, não tá bom com relação ao nosso setor. Porque nós estamos vendo uma grande possibilidade da Copasa ser privatizada. E nesse momento, a gente tem uma discussão, ou se a Copasa vai ser privatizada, ou se ela vai ser federalizada. E ainda dá para o governo federal bater no peito, pegar essa bola e fazer igual o Ronaldinho Gaúcho, bater no peito e fazer um gol. Porque nós temos aqui no nosso país, dos mais de 5.500 e tantos municípios que tem na União, muitos deles têm déficit em saneamento. E esse déficit, ele não está aqui no estado de Minas Gerais e boa parte dele não está lá no Espírito Santo. Então, se a Copasa for federalizada, que é a principal alternativa que a gente tem contra a privatização, dá para o governo federal assumir e falar bem assim, eu não estou apenas recebendo os ativos da Copasa para quitar a dívida com a União. Eu estou pegando uma empresa e com essa empresa nós vamos sim universalizar, que eu duvido muito que isso aconteça, mas universalizar o saneamento até 2033 como manda o Marco Legal do Saneamento. Mas aí o governo federal tem que querer fazer isso. Ele tem que enxergar aquelas cidades onde não tem saneamento, onde não tem esgoto tratado. Em Minas Gerais, tem muitas cidades que não tem esgoto tratado ainda. No Brasil, tem inúmeras cidades ainda que não chega água potável para a população. A Copasa é a melhor empresa de saneamento que tem no país. A maior é a Sabesp, mas a melhor é a Copasa. A melhor é a Copasa. Eu já falei isso aqui, Fábio, em diversos podcasts, quando eu faço uma relação e uma comparação dos estados. Minas Gerais, São Paulo e Paraná, ou seja, Copasa, Sabesp e Sanepar. A Copasa, para conseguir ficar em primeiro, segundo ou em terceiro lugar, ela tem que desdobrar muito, porque nós temos uma região aqui muito carente, que é a região do norte de Minas, de onde eu sou quase baiano, conversa correndo também, quase baiano, do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha e Vale do Mucuri, que é uma região carente, onde está a Copanó, onde hoje eles estão querendo fazer PPP e colocar outras cidades para fomentar uma privatização do setor lá na nossa região. Esse pessoal, esse privado, esse parceiro, se caso conseguir, primeiro, né? Se caso tiver o leilão e esse parceiro conseguir vencer esse leilão, ele vai pegar recursos, sabe de onde? Do BNDES. Então não posso tirar o governo Lula também da responsabilidade, se caso a Copasa for privatizada, ou se a parceria público-privada da nossa região, ela passar. Então aqui é uma reflexão, né? E eu sei que nós não temos controle sobre isso, mas nós precisamos fazer pressão com relação a isso. Eu, enquanto presidente do Sindágua, eu não vou aliviar para o governo federal, não. A mesma cobrança que eu faço aqui para o governo do Estado, para o governo Zema, eu também faço para o governo federal, para o governo Lula. Nós o elegemos para proteger nossas estatais, não para deixar pautas, entre aspas, bolsonaristas no BNDES, assim como a gente sabe que está acontecendo, para deixar privatizar o nosso setor. Fábio, para finalizar, já estou enxergando ali, já tem mais de 1 hora de podcast, queria que você comentar sobre isso. Fazer uma pressãozinha psicológica. Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa questão do governo federal,
sobre a questão como a gente pode pressionar o governo federal para não deixar as empresas serem privatizadas, como, caso aconteça, de ter uma federalização da Copasa aqui no nosso estado, com a aprovação do Propag, como a gente pode usar a Copasa federal para chegar em todos os municípios onde ainda não tem saneamento. Antes de só um adendo, a PPP a 100% não foi obra do Temer. Foi do Lula. Você lembra? A Foi gente do estava em Lula. Brasília discutindo aquele Decreto PDL. 11.466 e 11.467. Não, antes disso, discutindo o PDL 98 no Congresso. Óbvio, né? Que tem um jogo de toma lá da cá, Não, quem entre criou aspas, a PPP né? foi o Lula. Então, A lei de e PPP foi aprovada no governo Lula. Então, e a trava de PPPs, que seria um problema, né? Inclusive a destrava de PPPs. E outro adendo aqui, para não ser... Eu tenho as mesmas críticas que você fez ao governo Lula e mais algumas, mas o Vale de Jequitinhonha foi um dos últimos projetos do Bolsonaro, o bloco do Vale de Jequitinhonha, do qual o Zema não conseguiu aprovar. Foi um projeto do governo Bolsonaro em dezembro de 2022. Se o governo Lula concorda com esse processo, ele vai estar fazendo uma política bolsonarista no saneamento do Vale de Jequitinhonha. Era só um adendo, tá? Daí o nosso comportamento e tentar, de fato, colocar o governo federal no lugar que ele merece nesse momento. É um lugar de crítica com relação ao setor, porque até então não nos ajudou. Bom, é difícil até, né, por onde começar, né? Mas assim, primeiro eu começaria dizendo o seguinte, cara, pode botar sua cabeça no travesseiro tranquilo, né? Porque nosso papel é ser independente, né? Então, assim, nosso papel, nossa obrigação é cobrar, independente de quem for o governo, né? A gente não tem compromisso com o governo, nós temos compromisso com a classe trabalhadora que a gente representa. Por óbvio que a gente vivia um cenário político ali, né, muito ruim, assim. É necessário, inclusive, fazer um recorte um pouco mais atrás, né? Quando foi dado o golpe na presidente Dilma, porque eu nunca vi um presidente ser impeachmentado no Brasil porque ele era ruim, né? Nunca vi isso, né? E tanto é que eles tiveram que inventar uma mentira para poder impeachment a Dilma, né? Só o Collor, inventar né? uma pedalada. Só o Collor, Não, né? mas ele, né, ameaçou, né, confiscar a poupança, né? Fez Foi algumas ruim. coisas que justificaram, né? Ainda assim, né, não se justifica, né, fazer só porque o presidente não, ele foi eleito, tem um mandato, enfim, né? Mas o que aconteceu ali, na verdade, o interesse não era se tirar a Dilma porque deu pedaladas fiscais, né? O interesse era tirar a Dilma porque tinha um projeto para ser feito. O PPI, né, ele foi pensado, né, para poder aplicar essa política lá do consenso de Washington, né, essa política neoliberal, né, no Brasil, e vem sendo feito com primazia, né? Na privatização da Eletrobras, privatização do saneamento, tem portos, aeroportos, né, sendo privatizados. Olha que são políticas estruturais, estruturantes da nossa população, né, que estão sendo entregues, né? Agora sim, tentando falar de uma forma, né, bem rápida pelo adiantado da hora já, né? Mas o nosso papel, Eduardo, e aí o próprio Lula nos fala, né, é o papel, assim, o sindicato é para sindicatear, né? Então, nós temos que voltar a ocupar as ruas, nós temos que, né, voltar para as nossas bases, né, disputar as nossas bases, disputar a sociedade, o movimento popular, o movimento sindical, né, tem que fazer parceria com os movimentos populares, os movimentos sociais, né? A gente tem alguns avanços no governo Lula, temos alguns avanços, por exemplo, né, a reabertura do Ministério Nacional, do Conselho Nacional das Cidades, né, que permite a participação e o controle popular, né, nesses setores tão importantes como a habitação, saneamento, né, infraestrutura e tal. Então, assim, é fundamental. Mas o governo, de fato, tem que sair dessa posição de retaguarda que ele está e ir para o enfrentamento, para a disputa. O governo tem que chamar a sociedade para fazer essa disputa com ele também. A gente sabe que tem um posicionamento do governo, tem compromissos que o Lula assumiu durante a campanha, né, de não privatizar o saneamento, de lutar pela reestatização da Eletrobras, né? O que foi feito foi criminoso por você entregar o controle, né? Você tem a maioria das ações, mas você não tem um controle sobre a companhia. Então, assim, é muito ruim, né, todo esse processo que aconteceu, mas a gente sabe que o governo está sob pressão, essa pressão ela é muito grande, pressão, poder econômico, né, gigantesco. Se vocês entrarem
né, no Trata Brasil, e você só fazer um exercício rápido, de ir lá e olhar quais são as empresas que financiam o Instituto Trata Brasil, que é hoje quem produz diversos artigos, né, como se fosse isenta, impressionante um negócio desse, né? Usa-se como referência ranking de saneamento, Maltrata Brasil. Maltrata Brasil, ranking de saneamento, diversos estudos e artigos que são usados pelo próprio governo depois para referenciar políticas para o setor de saneamento. Aí você vai ver lá, é Coca-Cola, é ArcelorMittal, é Egea, é BRK, é Águas do É a Brasil. indústria do saneamento, né? Do É cano, Braskem, principalmente, né? Porque não é só também a concessão, a operação, a prestação, a manutenção do serviço, mas também toda a cadeia produtiva do setor de saneamento financia aquilo dali para poder justificar o processo de privatização. Então, quando a gente vê, né, teve um episódiozinho pequeno, mas importante. O governo federal criou uma coisa que era para a gente comemorar, que é uma debênture de infraestrutura. Nossa, isso né, virou que uma ela tragédia. que ela prevê, né, ela serve para quê? Uma debênture normal, quando você compra uma debênture, você pessoa física, você tem isenção de imposto de renda. Uma empresa que compra uma debênture tem um abatimento de uma parcela do imposto de renda. Quem emite não ganha nada. As debêntures de infraestrutura ganham a captação de recursos, né? As debêntures de infraestrutura, ela permite, né, quem compra ter benefícios fiscais e quem oferece as debêntures também. Então ganha duas vezes, né? Ganha por captar recursos para poder investir no seu serviço e ganha também porque tem incentivos fiscais. Essa é uma forma que o governo federal criou para poder fazer, né, tentar injetar dinheiro, né, no setor de saneamento. Esse sim seria um dinheiro, vamos dizer, privado, né? Aí a ABCOM foi lá em cima do Mercadante, foi lá em cima do BNDES, foi lá em cima do governo federal. Para quem não sabe, a ABCOM é a Associação Brasileira dos Concessionários Privados de Saneamento. O lobby dos privados. O lobby dos privados. Fez o governo federal fazer o quê? Colocar lá que esses recursos arrecadados com essas debêntures de infraestrutura vão poder ser usados para pagar outorgas onerosas. Ou seja, vai usar esse dinheiro para comprar os governadores, os prefeitos, para privatizar o serviço de saneamento. Então, assim, é uma pressão muito grande que o governo vem sofrendo e nós, como atores sociais que somos, né, temos a obrigação, né, não é óbvio que um governo não é só saneamento, né, sem peso na consciência, porque nós vamos apoiar o governo quando ele adotar políticas que sejam políticas progressistas, né, que vão garantir, né, condição de vida para a população, em especial para a classe trabalhadora, mas nós vamos cair de pau, nós vamos falar no Espírito Santo, nós vamos bater de pau de quina quando o governo, né, não fizer aquilo que atende ao interesse da população. Nós não estamos aqui para servir ao interesse do capital privado, nós estamos aqui para servir aos interesses da sociedade civil organizada. Entendeu, Eduardo? E eu tenho certeza, sendo o Lula o estadista que ele é, que ele não espera outro compromisso da gente. Entendeu? Acho que é uma obrigação que a gente tem. Então, acho que a nossa federação, a nossa confederação, os nossos sindicatos não tem que se constranger. E isso se aplica para o governo Lula, se aplica para os nossos governos nos estados, nos municípios, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa. Né? Nós estamos aqui para poder fomentar o desenvolvimento de uma sociedade justa, inclusiva. Né? Acho que esse é o nosso principal papel. Fábio, fechou bem, né? Nós estamos aqui em já quase 1h10 dessa podcast. Poderia ficar aqui o dia inteiro, né, Lucas? Batendo um papo com o Fábio, ele que é o nosso companheiro de luta, de gola também. Amigo. Né? Amigo. Você não é companheiro de futebol ainda, né? Porque eu não sei jogar futebol, agora você também não. Você desce um perna de pau. O Lucas, se colocar atrás de uma bola, é perigoso a bola derrubar o Lucas em campo, né? Mas enfim, Fábio, assuntos muito importantes e que eu tenho certeza que quem assistir esse podcast vai pedir bis, né? Porque você trouxe aqui alguns elementos que a gente não havia discutido ainda nos podcasts anteriores. Financiamento, essa questão mesmo da pressão do governo federal, que eu te provoquei, né, para a gente entender qual é o nosso papel nisso aí. Nós temos que sindicatear, né, e é o que a gente faz todos os dias, independente de qual governo que seja, direita ou esquerda. Nós temos um compromisso com os trabalhadores e, consequentemente, com o povo. E é isso que a gente vai fazer. Pressionar o governo federal é o que nós vamos fazer todos os dias, a partir desse momento, não só a partir desse momento. É porque este momento é que está sendo discutido se a Copasa vai ser federalizada ou não, né? Se ela for federalizada,
como que vai ficar após isso? Vai simplesmente pegar uma empresa com 9.500 trabalhadores, não vai fazer concurso público? Vai agir conforme o governo do estado de Minas Gerais aqui, que está demitindo e não contratando? Nós não vamos aceitar esse retrocesso de um governo que a gente elegeu. Então, são assuntos muito importantes que a gente debateu aqui hoje e que vai provocar outros assuntos e outros podcasts. Então, por isso, te agradeço muito por ter vindo aqui, agradeço pela sua participação em nome do nosso sindicato, né, Lucas? Participação nesse podcast. As portas estão abertas, né, para você vir aqui outras vezes e dizer que a luta que a gente travou até hoje, ela não finalizou hoje, ela inicia novamente para os próximos anos. Queria te desejar boa sorte, Fábio, nesse novo empreitado com o Observatório. Assim como você, eu acredito que o futuro, a salvação do sindicalismo está nesse tipo de experimento. Assim, na Bahia tem uma tradição enorme no saneamento, né? Essa geração de 2007 citou, como Belar e tal. E parabéns mesmo pela iniciativa, foi uma coisa muito inovadora. Eu estava lá na UFES, né? Quando a gente fez aquele baita daquele encontro, que você participei de uma mesa com o Dalila, inclusive, o Oscar, né? O famoso Oscar, né? Até hoje ninguém decidiu quem vai levar o Oscar, né? Mas enfim. E é isso. Te desejar boa sorte nessa nova empreitada e que você possa ensinar, inclusive, para os outros estados, inclusive para o nosso, como se estrutura um observatório. E parabenizar pela luta passada também, né? Porque, como se narrou aí na sua história de vida, não foram poucos anos de luta e com certeza tomara que não serão. Tomara que você continue muito tempo aí. Eu que fico imensamente agradecido. Acho que a gente fica assim, né, aproveitar também, né, para poder, né, resgatar um pouquinho do nosso compromisso, né? O sindicato, e aí como é que é o saneamento, né? A gente fala que parece que tem né, pica um mosquitinho ali que a gente, né, a gente tá aqui, nós somos sindicatos, estamos aqui há 1 hora e pouco já falando, e nós não falamos de direito trabalhista, diretamente, né? Nós não falamos da nossa luta corporativa. Tamanha a nossa preocupação para com a sociedade, né? E os nossos trabalhadores têm essa compreensão, né, de que tão importante quanto ter mais e melhores salários, né, melhores benefícios, né, melhores condições de trabalho, é também a gente conseguir ter condições de levar um saneamento público de qualidade. Eu falo o seguinte: universal, de qualidade, com tarifa justa e acessível a toda a população, né? Parece uma frase longa, mas cada palavrinha dessa tem um significado muito importante. Então, assim, para os nossos trabalhadores, eu tenho certeza que é um sentimento nosso lá no Espírito Santo, é um sentimento, nós não estamos esquecendo da nossa luta corporativa, tanto é que o que nós acumulamos nesses últimos 3 anos lá no Espírito Santo é sem precedentes, avanços significativos de salário, de benefício, curva de maturidade, né? Esconde isso aí, viu, Zema? É importante valorizar os trabalhadores, não tem como você fazer saneamento se você não tiver, aliás, não tem como funcionar nenhuma empresa, nada funciona se você não tiver trabalhador valorizado, se não tiver trabalhador com condições de trabalho. Né? Nem os nossos sindicatos, a gente brincava aqui antes da entrevista, né? Quanto que é importante a gente conceder bons benefícios e bons direitos para os nossos trabalhadores que prestam serviço para a gente. Para esse podcast estar acontecendo aqui, tem todo um bastidor funcionando aqui, né, que são os nossos funcionários dos sindicatos que fazem acontecer, né? Ninguém aqui dirige sindicato sozinho, né? Temos então, oportunidade também para agradecer e parabenizar a nossa assessoria lá no Espírito Santo, mas dizer assim, temos esse nosso compromisso com os trabalhadores, né, de continuar essa luta corporativa, né, para avançar nas melhores condições de trabalho, de direitos, salário, de benefícios, mas também esse compromisso nosso com a sociedade de fazer essa defesa. E aí a palavra é só agradecimento, porque eu não estou sozinho. Nada disso aí para mim fica parecendo até, eu fico brincando, parece até que eu sou importante, né? Esses cargos aí, eles né, só são possíveis, né, porque tem o apoio, né, de uma coletividade de sindicatos. A nossa confederação reúne, né, sindicatos de todos os estados, né, de todas as regiões, né, do país. Na maioria dos estados, né, nós temos sindicatos filiados à nossa confederação,
né? E a gente só consegue construir isso porque tem a confiança de vocês, tem a parceria de vocês, e vocês são fundamentais nesse processo de construção. Então, eu espero que vocês não me ensinar nada, não, e nem me dê sozinho nessa barca, não. Eu conto com vocês para a gente continuar construindo essas lutas. Não é uma luta de uma pessoa, eu não me sinto mais ou menos importante nesse processo, não. Assim, eu tenho a obrigação, né, e o compromisso, né, de tentar nos organizar para a gente fazer isso da melhor forma possível, mas aprendendo a cada dia. E os nossos assessores são sensacionais, né? Então é fundamental assim, a gente saber que a gente não está sozinho. Só antes de finalizar, só uma última pergunta. Não, Você ia você ganhar vai perguntar depois finalizou? você ia ganhar o prêmio de comendador capixaba de saneamento? É muito. Isso é fake Eu news, falo isso que é verdade, porque esse boato tá forte. Fala sério. Eu falo que é muito cacique para pouco índio. Nada disso se pode, gente. Quem quer trabalhar não precisa ter nomenclatura, não. Assim, óbvio, né? É a forma. Atrás dessas siglas tem toda uma organização da classe trabalhadora, né? Então não posso também menosprezar, né, a importância que os cargos têm. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é uma coisa do Fábio. Eu não me sinto mais importante do que ninguém nesse processo. Acho, inclusive, que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para poder ocupá-los, né? Mas é a missão que nos foi dada, a gente vai, né, tocando sempre com muita humildade, sempre contando com os parceiros. Não fosse vocês, nada disso estava acontecendo, né? Aí, quando eu falo do Sindágua, estendo isso a todos os nossos sindicatos, né, que estão, né, compondo essa luta aí com a gente, inclusive os que não estão na nossa confederação, né, e um abraço para os nossos companheiros da FENATEMA, né, que são de outra central sindical, que tem uma federação, né, que, né, atua no mesmo ramo que a gente atua, né, no mesmo ramo não, né, atua a FENATEMA, no caso, na água, esgoto e meio ambiente, né, mas que é uma parceira no Coletivo Nacional de Saneamento, compõe o Coletivo Nacional de Saneamento com a gente, e é fundamental nesse processo, né, de luta, né, que nós estamos travando no Brasil agora. Vou parar de falar, senão não vamos... Preocupa não, sabe por quê? Não preocupa porque o Lucas, com a sua melhor habilidade de iniciar algo que terminou. Entendeu? Normal. Ô Fábio, você não parece, você é importante, rapaz. Pelo menos para mim, né, Lucas? Ele é importante para você, Lucas? Para todos que eu acho conheço. Vai ficar me devendo uma rodada, viu? Pessoal, hoje nós discutimos com Fábio Giori, que é o vice-presidente de saneamento da Confederação Nacional dos Urbanitários. Fizemos um bom bate-papo. E aí fica o recado para os nossos parceiros, né, Fábio? Parceiro lá da Piauí, de onde, Lucas? São Paulo, do Rio Grande do Sul. Eu vou ter que citar aqui 27 estados do Brasil, Acre, 15 países aí. Todos os estados. Para vir aqui também. Vai uma pressão psicológica agora, viu, Yara? Viu, Pedrinho? Pessoal, este bate-papo foi muito bom. E aí, qual estado que será o próximo? Tchau!